E aí, pessoal, vamos continuar? Bem, vou convidar agora aqui para a segunda palestra do dia, Matheus Meirelles, que é fundador da Biruta Mídias Mirabolantes, da aceleradora da economia experimental Adventure. Boa noite a todos. Como o Marco me falou, meu nome é Matheus Meirelles. Estou representando aqui o Alan, que é meu sócio. É um prazer estar falando com todos aqui. Eu acho que bastante gente também da SPM conhece um pouco da nossa história. Temos um outro sócio, que é o Rafael Liporace, que é professor aqui. Então, para mim é uma grande honra. Está saindo desconfigurado. Acho que vai desconfigurar a apresentação inteira. Eu vivo empreendedorismo desde que eu comecei a faculdade em 2003. Está saindo? Ah, tá. E isso daqui é interessante, que eu sempre pensei que é muito fácil ser empreendedor. Vou montar meu próprio negócio e daqui a 2 anos o negócio está bombando, estou com muitos clientes e a realidade não é nem um pouco essa. Então, e eu vejo hoje que virou modismo, né, o empreendedorismo, muita gente está desenvolvendo seus próprios negócios e com esse achando que vai ser fácil, vou conseguir investimento, enfim. Então, a realidade não é essa. Eu estou desde 2003 nessa empreitada, então vejo que a realidade é muito diferente. Eu, na prática, comecei a empreender com 14 anos, né? Eu estou com a Biruta desde 2003, e o primeiro caso foi um insucesso meu, foi um supermercado que meu pai montou em Belo Horizonte, que me colocou lá na maior furada, e eu praticamente fiquei uns 3 meses tocando a operação sozinha. E o negócio, óbvio, faliu, e é interessante que eu levei 4 anos para superar o trauma que isso ficou na minha cabeça. Eu, com 18 anos, indo no psicólogo, que comecei a tratar disso, comecei a falar, porque antes o trauma era tão grande que eu não conseguia nem falar. Então, começar dessa forma e começar com um negócio fracassado, eu acho que é a pior coisa do mundo. E, graças a Deus, depois eu nunca mais tive nenhuma história de fracasso. Então, espero que eu esteja no caminho certo e construindo uma grande história aí de sucesso. Um outro coisa que eu imaginava, né? Em 1 ano eu vou ser milionário, né? E também quero desmitificar isso. Pouquíssimas pessoas, eu acho que conseguem ser milionárias em 1 ano, né? Tirando as pessoas que ganham na Mega Sena, que fica milionário em um fim de semana. Porque a realidade é muito, muito difícil. Eu acho que no Brasil o ambiente não é propício ainda para desenvolvimento de negócio. Eu acho que a gente está numa evolução muito grande de iniciativas públicas, até de amadurecimento da população, a possibilidade de estudarmos mais, entendermos mais sobre negócio, mas isso daqui ainda é um grande sonho. Eu, desde 2003 estou aí, então daqui a pouco vão fazer 10 anos, e durante 5, 6 anos eu comi o pão que o diabo amassou, assim por dizer, porque você acredita no futuro e você trabalha sempre pensando no futuro. Então, falando aqui um pouquinho da Biruta, né, é interessante, um dos nossos sócios, que é o Alan, ele tinha uma ideia, que a empresa chamava Biruta Propaganda Aérea, e ele queria desenvolver esse negócio para poder se sustentar. Ele era o verdadeiro empreendedor por necessidade, porque era uma pessoa que passava fome até. Então, quando a gente conheceu ele tinha um plano de negócio e começou a buscar
alternativas para pudesse implementar aquele plano de negócio e um dia ser empreendedor de sucesso. E eu vim pelo IBMEC, eu fazia faculdade lá, trabalhava na Júnior, e assim a gente conheceu os outros sócios também, que no caso o Rafael, o Rômulo, e a gente formou essa empresa que eu acho que é um grande case de sucesso que nós temos hoje. E qual era a nossa grande filosofia, né? Era fazer com que a empresa virasse o mercado de publicidade de cabeça para baixo, porque o mercado já estava saturado, isso há 8 anos atrás já se falava, o mercado está saturado, não tem iniciativas inovadoras, então a gente viu essa brecha no mercado para que pudesse se desenvolver. E é interessante que, porra, até para explicar a Biruta hoje, depois de tanto tempo, ainda é difícil, porque o que a empresa faz, entendeu? A gente trabalha com ideia, trabalha com inovação, a gente não é propaganda, não é Below Online, não somos guerrilha, e é interessante até acompanhar hoje sobre iniciativa economia criativa. A gente é pura economia criativa, porque a gente trabalha com a essência da palavra, que é a criatividade, a inovação. Então, sem a gente imaginar, a gente estava fomentando esse mercado que nem existia essa expressão nessa época. E, como eu estava falando, a missão da Biruta é transformar ideias mirabolantes em realidade. Isso é para cliente, são para os nossos colaboradores, para as pessoas que estão envolvidas com o projeto de fazer a empresa um sucesso e cada dia maior. A gente tem um campo de atuação aí que trabalhamos em 3 frentes de trabalho, que é job, contas e projetos especiais, e isso é uma guerra constante nossa, porque como que a gente pode fazer com que as nossas ideias sejam mais valorizadas, seja pelos clientes, seja os projetos, seja para quem a gente atende na forma de conta. Então, esse é o grande desafio que eu acho que foi falado muito nesse seminário, né? Que qual é o valor que a gente consegue passar para o mercado e o mercado enxerga no desenvolvimento das ideias, e não só na produção. Eu vou entrar aqui agora com 4 cases de sucesso nosso. O primeiro, que eu considero o mais importante de todos, é o Telamix. É um projeto que foi feito no Réveillon de 2004 para 2005. Ainda éramos garotos, e conseguimos fazer um projeto que, na época, ele custou, se eu não me engano, R$1,5 milhão. A empresa não tinha faturado R$1 milhão ainda em toda a sua existência. E então, eu tinha um relacionamento muito grande dentro da faculdade, saí pedindo dinheiro emprestado para todo mundo, e a gente brincava que ou seríamos capa do Globo, ou seríamos capa do Povo, né? E graças a Deus a gente conseguiu ser capa do Globo. O painel que a gente... Pode colocar um vídeo rapidinho, Marco, por favor? E isso foi a contagem regressiva do Réveillon em Copacabana. Então, eu considero esse daqui o maior case nosso por conta do desafio, por conta do tempo de história nosso. Bom, não vai rodar. Deixa, Marco, vai.
voltamos a falar de Réveillon. Agora é hora de acertar. Um imenso painel com 784 2 milhões de pessoas se reuniram na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Coro de 2 milhões de vozes, acompanhado no telão. Segundo a segundo, e numa só voz. Se comunicar com 2 milhões e meio de pessoas. É eficiência energética. Acho que pode, já deu para entender a essência, Marco, pode ir. E é interessante que esse projeto ele foi feito em no primeiro ano só. A gente pensava em dar uma continuidade nesse projeto, mas por dificuldades políticas a gente não conseguiu fazer esse projeto em outros Réveillons, mas foi o grande case de sucesso nosso. Até hoje eu acredito que se a Biruta amanhã fizer um Rock in Rio, não se compara a esse projeto, porque isso está no nosso sangue, isso mostrou para a gente o que a gente era capaz de fazer e que o nosso sonho era muito maior do que qualquer dificuldade que nós enfrentamos. Então, a gente sonha com isso todo dia. Aqui é interessante, esse é um projeto que o Marco conhece bem, né? O Consciência Ampla Cultural. É um projeto que a gente fez em 6 cidades no estado do Rio de Janeiro, que ele envolve muita coisa sobre a economia brasileira. Ele é um festival de cultura, onde a gente levava artistas, fazíamos espetáculo de música, teatro, dança, folclore, para toda a população dessas cidades que o projeto estava presente. E houve um engajamento muito grande da população. Teve edição que foram quase 4 mil, 5 mil pessoas em cidades de pequeno porte dentro do Rio de Janeiro. Tivemos agradecimentos de prefeitos das cidades, porque nunca, em nenhuma dessas cidades, havia sido feito um projeto dessa magnitude, com envolvimento tão grande da população. E o mais importante, a gente conseguiu transmitir e passar um pouquinho de cultura para todo mundo, né? Porque é interessante, né, só usar um dado que eu vi ontem que eu fiquei impressionado: mais de 70% da população do Brasil não vê cinema, 90% nunca viu uma exposição. Então, a gente conseguir fomentar isso para uma população de uma cidade inteira é uma honra. Vê se... Só para eles entenderem um pouquinho, esse vídeo vai ter que fazer daquela forma.
eu sei que você está gostando, né? Gente, é interessante, isso daqui é economia criativa pura. A gente trabalha com música, a gente trabalha com folclore, a gente trabalha com dança. Se eu puder fazer uma parte, esse projeto mostra realmente a economia criativa, porque a gente consegue também trazer os artistas que não têm tantas oportunidades. O pessoal do folclore aí, contadores de histórias, maracatu, eles, quando a gente chama para participar de um projeto desse, a gente consegue ver que realmente a gente está movimentando a economia da cultura. E a exposição que a gente fez lá, como o Matheus falou ontem, que o Enilton mostrou um número, 90% das pessoas nunca foi uma exposição de arte. A gente conseguir levar uma exposição, várias exposições, oficinas, é muito gratificante mesmo, satisfatório. É isso aí. Eu não vou passar o vídeo, mas temos o Aqualume também, que foi um projeto incentivado. A gente realiza esse projeto desde 2007 ou 2008. Já fizemos para diversos clientes, que é a atração principal é uma projeção em tela d'água, mas em cima disso também a gente tem eventos que também trazemos exposições, trazemos artistas para participarem desse projeto. Envolvemos toda uma indústria também de audiovisual, porque temos animações, temos desenhos que são projetados nesse projeto. Esse daqui é o xodó nosso, que é onde a gente começa a trabalhar muito com empreendedorismo. Foi o primeiro reality show sobre empreendedorismo do Brasil. Né, o meu sócio aqui, que foi que tocou esse projeto, é um dos responsáveis por ter feito o projeto acontecer, né? Faz aí. Coloca o vídeo aí, porque eu acho que para mim isso daqui é um grande sonho que quando a gente conseguiu fazer, se realizou. O reality show, o Faz Aí, será a construção de uma empresa monitorada por todos os lados. Eu queria dizer que a câmera é um mero detalhe. A gente está aqui para fazer negócio, para desenvolver uma empresa e para permitir que outras pessoas possam compartilhar dessa experiência. Nós temos uma meta: montar a empresa bem estruturada e faturar 1 milhão em 3 meses. Tá? Vamos falar legal aqui? É essa a nossa meta. A gente está começando muito bem, mas tem que amarrar. Como é que eu vou chegar pro board e eu vou falar: board, analisei o mercado, em 3 meses vou faturar isso aqui. A gente tem uma experiência. A gente está aqui como board para dividir com vocês a experiência que a gente tem. E vocês têm que decidir mesmo. Agora, se enquanto vocês não conseguirem decidir qual é o negócio de vocês para mim continuam na mesma. Cara, olha só, o erro não está aqui, o erro está lá. A gente tem que acertar lá. Eu quero pegar o que você colocar lá e colocar aqui. Mas é 8 aqui. É 8, aí. Tá, pronto. Calma, você tá muito calmo. Claro que eu não consigo fechar o valor de venda. Acabei de fechar. Você pensou em mim? Você pensou em alguém? Por que eu tenho que pensar em você? Beleza, então boa tarde, galera. Meu nome é Thiago Piau, sou o CEO da Serial Trends e nós vamos começar o processo seletivo agora para as 2 vagas, de relacionamento e de inovação. O maior desafio na Serial Trends até agora, sem dúvida, foi comprar o sonho que não era meu, transformar o sonho de todo mundo em um só. Identificar algo em comum com essas pessoas e seguir em frente. Gente, com esse projeto a gente tentou passar
de fato, o dia a dia, o que acontece numa empresa, quais são as dificuldades que os empreendedores enfrentam. Então, por isso que tem momentos ali de estresse, porque esse é o nosso dia a dia também. São muitos desafios, muita falta de conhecimento. Então, a gente tentou externalizar tudo que a gente passou nesses últimos anos para uma forma de um programa. Atualmente, a Biruta ela tem 3 escritórios, atua em uma operação nacional. A gente está, depois de 8 anos, buscando projetos internacionais, então a gente está com oportunidades aí para outros países. Atualmente, são uma equipe de 70 pessoas, temos escritório no Rio, São Paulo e Nordeste. São muitas áreas para fazer essa empresa aqui cada dia melhor, atender todas as expectativas de clientes. Temos criação, planejamento, relacionamento, laboratório, que são pesquisas e desenvolvimento de novas ideias, tendência, projetos digitais, novos negócios. Então, assim, é muita coisa, são muitas pessoas para fazer cada dia que a gente continue surpreendendo aos nossos clientes e ao público de uma forma em geral. Agora, depois disso tudo, é interessante, né, porque, principalmente para mim, né, 2011 foi um grande ano decisor. Nós passamos a ser uma empresa apoiada pela Endeavor, fizemos um mega reposicionamento da Biruta. A gente pode parecer simples, a empresa se chamava Biruta Mídias Mirabolantes, a gente mudou só uma frasezinha no nome, passou a ser Biruta Ideias Mirabolantes. No negócio, mudou tudo. Por quê? Quando a gente pensa em mídia, a gente pensa no mercado tradicional. A gente estava achando que a gente estava perdendo a nossa inovação, perdemos a nossa iniciativa. Então, a gente falou, vamos mudar, vamos começar a trabalhar em cima das ideias, que envolve uma gama enorme de oportunidades, de iniciativas, de fazer tudo de novo. Então, isso foi uma grande mudança que a gente fez. Tínhamos acabado de receber um aporte de fundo de investimento, vínhamos buscando uma profissionalização de gestão, um plano de crescimento extremamente agressivo. Nós, em 2011, tínhamos um plano de crescer quase 200%. Isso para uma empresa que já está estabelecida no mercado não é fácil, ainda mais vindo aí de um bom período de crise. Mas assim, é interessante que, depois de todos esses desafios, né, o que eu pensava? Né? Então, qual era a minha motivação pessoal? Eu acreditava que o meu objetivo como executivo já tinha sido atingido, desejava novos desafios, tinha uma vontade tremenda de empreendedor de novo e buscar orientar novos empreendedores com toda a bagagem que eu adquiri nesses anos de experiências. Então, esses daqui foram alguns dos motivos. Eu assumi um novo desafio aqui, que a equipe toda está presente aqui, isso para mim é um grande orgulho, que foi tocar a Experimental Adventure, que é a primeira aceleradora de economia criativa no estado do Rio de Janeiro. É interessante que a Experimental já existia desde 2008, era uma iniciativa do Alan, porque ele queria fomentar o empreendedorismo. Ele foi uma pessoa que teve uma oportunidade divina e soube aproveitar, então ele falava, porra, se eu tive isso, eu quero retribuir também. Mas era uma iniciativa própria dele, então a gente parou e eu vi também, pô, isso é o que eu quero para a minha vida. Então eu assumi esse desafio, a gente reformulou a empresa como um todo, tanto que o posicionamento não era uma aceleradora, era uma incubadora de empresas, não tínhamos um foco bem definido, e esse daqui é o que nos norteia, que é transformar iniciativas inovadoras em empresas lucrativas, atuando na capacitação de empreendedores e desenvolvimento de seus negócios. Eu acho que isso aqui é o mais importante, empreendedor, desenvolvimento de negócio, é isso que a gente tem que pensar todo dia. O que vai fazer um negócio ser bem sucedido é a pessoa que está à frente dele. Atualmente, a gente tem um foco em 7 áreas da economia criativa, né? Onde a gente nasceu, que é a publicidade de mídias interativas. Também
negócios relacionados a design, software aplicado à economia criativa, turismo, audiovisual e moda. Claro, quando a gente fala de economia criativa, é um mercado imenso. Então, não tem como a gente abraçar o mundo, até porque nós temos limitações de recursos, limitações de espaço. Então, a gente selecionou esses mercados para podermos auxiliar empresas nascentes. Quais são os nossos diferenciais? Primeira coisa, postura de sócio, uma coisa que a gente briga muito com todos os empreendedores. Eles estão ali dentro para fazer o seu negócio se desenvolver. Então, a gente cobra todo dia que o negócio seja cada dia melhor. Rede de contato, mentores, investidores. Desenvolvemos uma metodologia de aceleração voltada para a economia criativa. Eu acho que hoje se fala muito em aceleradora, mas tudo foram metodologias importadas e muito voltadas para o mercado de TI, de softwares. Então, quando a gente propõe fazer alguma coisa em economia criativa, a gente tem que desenvolver algo que não existe, porque não tem ninguém falando disso. Temos a questão também de um aporte inicial aí de 10 mil em cada negócio. A gente sabe que isso não vai mudar a vida de ninguém, sabe que isso não vai fazer com que a empresa vá desenvolver um grande produto, mas a gente faz isso daqui como um aporte inicial para a empresa, para ela desenvolver um site, desenvolver uma identidade visual, que seja para ser o start. Questões de parcerias estratégicas, infraestrutura e um espaço de cowork. A gente tem uma casa em Santa Teresa só para a operação da Experimental, então algo muito grande lá e a gente está buscando agora uma expansão para fazer com que o nosso espaço dobre de tamanho. Atualmente nós temos 4 empresas sendo aceleradas. A Saliva é uma agência que começou como o nicho de oferecer esse serviço de comunicação digital em Nova Iguaçu. A gente está repensando o modelo de negócio, estamos buscando uma forma também de viabilizar a vinda deles para o Rio de Janeiro, para trabalhar esse mercado que tem uma oportunidade de expansão muito maior. Temos a Vira-Lata, é uma empresa que acabou de sair lá do nosso espaço. É engraçado, eu nunca imaginei que uma empresa de serviço fosse trabalhar com turno. Eles já estavam com tanta gente que eles tinham um turno da manhã e o turno da madrugada também, porque o espaço já não dava conta. E foi uma grande honra, porque eles tiveram a oportunidade de olhar diversas casas pela cidade. E ele preferiu ficar em Santa Teresa, muito perto da gente ali, almoça conosco todo dia, porque ele entende que é importante estar próximo, é importante da contribuição que a gente agrega no negócio dele diariamente. A Neotrip é uma empresa de turismo e entretenimento. Eles vislumbraram uma oportunidade de atender empresas através de seus colaboradores. Então, a empresa tem alguma necessidade, quer fazer alguma campanha de incentivo e, só faz o básico. Então, eles oferecem o que é diferente, eles oferecem emoção para os colaboradores e uma forma diferenciada para fazer com que essas pessoas sejam mais felizes no seu ambiente de trabalho. E aqui a Criapix é uma empresa de tecnologia voltada para o mercado de comunicação. Enfim, eles têm... Foi praticamente uma spin-off da Biruta que surgiu porque quando a Biruta foi crescendo muito, a gente foi vendo que cada dia mais a gente ia demorando para inovar em desenvolvimento de produtos. Então a gente falou, não, vamos criar uma empresa onde a gente dê asas para os seus empreendedores poderem se desenvolverem e desenvolver mais o negócio. Então é também um grande case de sucesso que nós temos, continua como grande parceiro, praticamente todos os projetos que envolvam tecnologias da Biruta, eles estão por trás disso, como a gente viu aqui no filme, tem o Aqualume, né? Eu não passei o filme. Atualmente, o resultado esperado dessas empresas são de 2,5 milhões de reais. É interessante que no ano passado
essas empresas não faturaram 500 mil. Então, a gente está falando aí de um crescimento de faturamento em mais de 400%. 20 pessoas empregadas. Esse dado aí já tem mais ou menos uns 2 meses. Hoje, com certeza, são muito mais pessoas que estão trabalhando dentro dessas empresas. E a gente não precisa nem falar aqui quem são os clientes deles, que eu acho que todo mundo conhece. E é interessante que a gente também busca muito isso. A gente sabe que uma empresa, quando ela está começando, para você chegar numa Claro, você chegar numa Gás Natural, num Grupo Trigo que envolve Domino's, Spoleto e Cone, é quase que impossível, uma tarefa monstra. Então, assim, a gente busca também, através dos nossos relacionamentos, da nossa experiência, fazer com que essas empresas atendam esses empreendedores, e a gente sabe que o que eles fazem é melhor do que ninguém. Então, a primeira vez que eles oferecerem um serviço deles, o cliente vai ser fiel eternamente. Inclusive, temos um aqui, ó, sentado ali. E qual é o grande sonho nosso, né? Eu acho que o mais importante é a gente trabalhar com o sonho. Como eu falei, a Biruta ela já tinha um tamanho. Qual era o meu desafio depois, entendeu? Será que a empresa é chegar nos 50 milhões, nos 100 milhões? Eu acho que isso já estava pequeno. Então, o sonho grande hoje meu é ver que a gente está conseguindo desenvolver não apenas uma empresa, mas em até 2015 termos 20 empresas aceleradas, isso gerando no mínimo 350 empregos, enfim. Temos também todo capacitações e também desenvolvimento de empreendedores nas nossas oficinas. E o número mais importante para a gente aqui é o impacto de 5 mil pessoas que a gente espera ao longo desse período. A gente sabe que se a gente plantar a sementinha do empreendedorismo, se a gente apoiar cada um desses empreendedores da forma que a gente consiga transmitir conhecimento, a gente sabe que a gente vai ter um país muito melhor e muito mais preparado para os desafios que vêm aí no futuro. E o mais importante é onde a gente quer chegar. A gente quer ser a referência nacional em economia criativa no Brasil. A gente não está falando de Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente vê a iniciativa, como a palestra que a gente passou aqui do governo, sonhando, imaginando alternativas para fomentar essa economia, eu particularmente me sinto até frustrado, porque eu acho que o apoio poderia ser muito maior e a gente tem certeza que não vai ser governo, não vai ser prefeituras que vai fazer esse mercado maior. Serão iniciativas como a nossa. Então, a gente também busca fomentar muito isso, busca compartilhar o conhecimento com outras pessoas que querem empreender iniciativas semelhantes à nossa, porque a gente sabe que unidos a gente vai desenvolver um mercado e pessoas muito mais bem preparadas para o futuro. Isso tudo a gente sempre brinca com uma frase de impacto, né? Então isso tudo é apenas o começo de um sonho maior. Não tenho dúvida disso. E, gente, muito obrigado. Obrigado, Matheus. Foi muito legal mesmo. Gostei muito. Bem, pessoal, antes das perguntas para o Matheus, eu vou abrir aqui para outros jovens empreendedores. O Matheus já também não é tão jovem assim, né? Outros jovens empreendedores contarem um pouco da história deles, de como eles estão iniciando os seus negócios, da economia criativa também. E depois a gente abre para perguntas, eles vão participar da mesa também e a gente pergunta para todos eles. Bem, vou chamar primeiro da agência Motiva, Marcelo Neves. Boa noite, pessoal. Marco, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar participando mais um ano aí com a Sagre, né? Esse daí é o nosso site. E é um prazer estar aqui sendo parceiro da Sagre nesse evento. E contar um pouquinho da história aí da Motiva, como é que a Motiva começou, né? Nós somos 3 sócios, meu nome é Marcelo. Tem o Ivan, tem o Dante. E nós já tivemos 5 anos de mercado antes da Motiva começar. A Motiva existe aproximadamente 1 ano e 2 meses.
E surgiu justamente dessa oportunidade que a gente via, dessa economia aquecida, o mercado criativo muito aquecido, esses eventos todos no Brasil que vão ter nos próximos anos. Então, a gente já desejava, eu já trabalhava com publicidade, né, eu sempre fui da criação de uma agência de publicidade, o Ivan e o Dante trabalhavam em outros escritórios de design, e a gente via essa necessidade de unir não só mais o design, que a gente é entusiasta do design, apaixonado por design, mas a gente acredita em algo maior que isso, que só o design hoje, no mercado tão competitivo, está pouco. Então, a gente viu através do branding, que a estratégia aliada à criatividade, como oportunidade de alavancar nosso negócio. E a gente começou só nós três, hoje nós temos braços e parceiros fortes na área, e que cada vez mais o nosso negócio já está andando, a gente se sustentou 1 ano sem site, sem praticamente existir para o mercado, né? E agora, com o site no ar, isso está sendo uma motivação extra para a gente, porque já está gerando lucro, já está gerando mais cliente, né? E a gente acredita muito nessa união de design com estratégia, sem esse gap, é famoso, né, o brand gap, né, que existe muito nas empresas hoje em dia. A gente acredita nessa integração, né, e agora é trabalhar a relação, conseguir mais parceiros, mais colaboradores, né? A gente acredita muito que hoje o cliente, o consumidor, não é só o cliente, ele é um colaborador. A gente acredita muito na cocriação e está dando gás. Aí na próxima tela, mostrar um pouquinho da nossa metodologia, como a gente trabalha, né, que é o branding e design. A gente entende, infelizmente, a gente ainda entende que tem clientes que não têm verba suficiente para trabalhar a questão estratégica, então a gente ainda trabalha muito o design na sua essência, né, e temos muitos outros clientes que já conseguem ter toda essa parte de diagnóstico, de estratégia, identidade e implementação. Isso é o que a gente quer, entre aspas, ser quando crescer, quer ser uma consultoria de marcas, né, se trabalhar só com marcas que pensem estrategicamente. Né, e agora acho que vai ser um ano muito bom para a gente, de relação máxima. E é isso, apresentação rápida, a gente está aberto aí para as perguntas agora. E o site está no ar, vocês podem dar uma navegada, é simples, é intuitivo, um pouquinho dos nossos clientes aí. E a gente está trabalhando, nesse ano que a gente se sustentou só por indicação de mercado de trabalho já, a gente trabalhou com muitas startups também, muitas empresas começando, então algumas empresas de amigos, e a gente conseguiu assim, dar uma ajuda, né, porque a verba também era curta, a gente entendia que a nossa verba no início também era muito curta, então a gente conseguiu ajudar alguns amigos, outros não eram amigos, mas eram clientes bons, e alguns deles a gente conseguiu trabalhar essa parte estratégica, outros não tanto. A gente trabalhou a questão da identidade visual, toda a papelaria institucional. E agora dar continuidade ao trabalho que, graças a Deus, a gente já está colhendo os frutos de ter conseguido lançar o site, né? A gente precisou de 1 mês para praticamente se afastar de alguns clientes, porque a gente precisava fazer o nosso. Então, foi um passo para trás para dar 2 para frente agora. E agora, graças a Deus, assim, a galera já está motivada já de novo, porque já está, graças a Deus, bombando. E o projeto todo, a gente conta o famoso storytelling, né? A gente conta a historinha de todos os projetos. Esse projeto é todo ilustrado. Tem diversos segmentos, mostra um pouco do dinamismo do nosso trabalho. Para a galera que tiver mais curiosidade, também tem o texto explicativo de todo o projeto, desde quem é o cliente, qual foi o desafio, qual foi a solução. Vale a navegada. O site está bem intuitivo, bem fácil de navegar. É isso aí, galera. Obrigado pela atenção aí de todo mundo. Obrigado, Marcelo. Como vocês podem ver, a Motiva é responsável pela identidade visual do Seminário Cultural Carioca já desde 2011. São grandes parceiros e amigos que estão aqui hoje. Espero que venham outros projetos agora, né? Que coisa feia. Bem, gente, então eu vou chamar agora aqui outro representante de uma empresa parceira nossa também aqui no Seminário Cultural Carioca já desde 2011. É a empresa júnior aqui da SPM, a SPM Júnior. O Rodolfo vai representá-la aqui. Boa noite.
Só colocar aqui rapidinho. Boa noite, gente. Sei que já estão um pouquinho cansados, né? Tá bastante tempo aqui, 3 horinhas quase, então vou tentar ser bem breve. Quando o Marco me fez o convite, eu pensei, poxa, o que eu vou falar para vocês, né? Principalmente um público que talvez não seja muito que conversa com a empresa júnior em si. Então, vocês vão ver, eu não quis não dar um foco na empresa, no que é mesmo, eu quis falar mais sobre a minha experiência, como eu aprendi, como eu fui aprendendo, tive contato com o empreendedorismo. Vamos lá, espero que vocês gostem. Bem, o que é uma empresa júnior? Acho que é importante para começar vocês terem noção do que é mesmo uma empresa júnior, né? Bem, a empresa júnior surgiu lá na França, em 1967, quando os jovens de uma universidade de comércio, eles estavam sentindo a necessidade de se sentirem mais preparados para o mercado. Eles sentiam que entravam muito crus. E eles criaram essa empresa com o intuito de fornecer, de entregar, fazerem consultorias para empresas da França, e aí assim, com um preço abaixo do mercado, e então conseguir a experiência necessária para entrar no mercado mais bem preparado. Então, a SPM Júnior é uma empresa júnior, então também é uma instituição sem fins lucrativos que presta serviços de consultoria. A diferença é que nós prestamos nas áreas de gestão, comunicação e marketing. E como nós fazemos isso lá na empresa? Bem, basicamente, a gente senta com o micro e pequeno empreendedor, que é a grande parte do nosso público, e que a gente quer mesmo atender, e a gente senta e propõe a solução para o problema dele. E o mais importante do que fazemos e o como fazemos, eu gosto bastante de destacar o porquê fazemos. E eu acredito muito nesse porquê, que é gerar um impacto na sociedade. E a nossa maior motivação, com certeza, é transformações em realidade. Bem, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória na SPM Júnior. Eu comecei em 2011, eu estava no segundo período aqui da faculdade, eu não sabia muito o que fazer. Ainda mais que eu tinha largado 2 anos de biomedicina, então vocês terem uma noção de como eu estava perdido. E eu cheguei, poxa, publicidade, acho sempre me considerei um cara criativo, vou lá, acho que dá para ter umas ideias legais. Eu estava no segundo período, tem a Origem, que é a agência júnior de comunicação aqui da faculdade, e eu não poderia ainda prestar o processo para eles. Vou tentar essa tal de SPM Júnior e ver o que acontece, né? Para minha surpresa, lá foi onde eu tive o primeiro contato com o tal do empreendedorismo, esse palavrão aí que vocês estão ouvindo falar tanto essa noite. E lá, cara, eu tive o contato com o que eu considero um estado de espírito. Lá eu aprendi que empreendedorismo é você amar o que você faz e correr atrás do que você sonha. E foi lá que eu comecei a dar muito valor a essas 3 palavras aqui. Não palavras, mas esses 3 pontos. As imperfeições, o erro e a falta de recursos. A princípio vocês podem chegar, pô, moleque de 22 anos deve estar maluco, né? A gente não trabalhou ainda muito para dar valor a essas coisas. Mas, na minha opinião, é daí que surge a inovação. A empresa júnior é uma empresa que tem muita imperfeição. É difícil trabalhar, realmente, porque são jovens, são pessoas que não têm experiências, e por isso que tem tanta imperfeição, talvez, né? E por conta das imperfeições, da falta de experiência, também tem muito erro. E a falta de recursos dificulta tudo. Mas isso faz a gente ser muito criativo. A imperfeição, ela pode ser um gás absurdo, e é o que me motiva hoje. E eu sei que se eu não errar, eu não vou aprender. E eu tenho plena noção disso. Então, hoje, quando eu erro, eu acho que se eu posso agregar alguma coisa para vocês, percam esse medo do erro, porque é através do erro que vocês vão ter aprendizado, e é errando que você vai ter a certeza de que você não está fazendo algo que todo mundo está fazendo e que você vai conseguir, no final das contas, uma possível inovação e fazer diferente. E a falta de recursos ajuda muito a você fazer diferente, porque você não tem um budget grande para você corrigir a sua imperfeição, solucionar o seu problema. Então, a falta de dinheiro faz com que você quebre muito a cabeça mesmo, para conseguir resolver esse problema da melhor maneira possível, com o menor custo possível. E isso é criatividade, isso é inovar. A gente tem a mania de achar que inovação tem que ser algo grande. Não, inovação é uma coisa muito simples. E na empresa júnior você aprende a ser simples e aprende a criar soluções que são ideais para a sua empresa. Não são ideais para N empresas, mas são as melhores para as suas. E você erra muito nesse caminho de construção. E é através desse erro que você se transforma numa pessoa muito melhor, como eu sei que hoje eu me transformei numa pessoa muito melhor. Porque a cada erro, a cada desafio, eu era obrigado a chegar e levantar as coisas que estavam lá, recolher tudo e falar, poxa, eu tenho 2 opções, ou me desmotivo, saio da empresa, ou tento de novo, dou minha cara a tapa de novo, e tento, uma hora eu vou acertar, e quando eu acerto, a gente inova.
E aí eu, poxa, comecei a pensar, eu estou empreendendo. E é isso que é empreender, galera. E aí retorna a questão do estado de espírito. Hoje eu estou na SPM Júnior, não é o meu negócio, mas eu considero meu negócio. Eu amo a empresa, eu acordo pensando nela, e as soluções que eu penso são soluções também para os problemas da minha empresa, dos meus funcionários, dos meus amigos que estão lá dentro. E empreendedorismo é exatamente isso. É você amar e correr atrás dos teus sonhos, das tuas vontades. Aliás, sonhos foram palavras que foram repetidas aqui pelos 3 empreendedores, então realmente vamos valorizar mais uns sonhos que a gente está deixando de sonhar para pensar cada vez mais de maneira racional, né? E aí, bom, aí eu fui pensar, pô, será que sou só eu que sonho? E aí eu descobri esse tal de MEG. MEG significa Movimento de Empresas Juniores. E eu não tinha a menor noção do que era o MEG, assim como eu tenho quase certeza que 99% aqui das pessoas não têm a menor noção do que é o MEG. E eu até que não tinha tanta noção até uns 2 meses atrás, quando eu pude participar do DILCE, que foi o Encontro Mundial de Empresas Juniores, lá em Paraty. E aí, no primeiro dia, um evento, aliás, produzido por empresários juniores. Um evento que mobilizou uma cidade inteira em prol de um ideal. E aí eu cheguei, eles montaram um galpão enorme lá, absurdo, e eu consegui ver 2.100 pessoas, 2.100 empresários juniores que também sonhavam assim como eu. E aí você começa a ter noção do que é o MEG. E o MEG é isso aí. É a maior escola de empreendedorismo do Brasil. Hoje a gente tem mais de 700 empresas juniores ao redor do país, 700 empresas juniores que têm alguns Rodolfos por lá, alguns sonhadores, pessoas que querem correr atrás dos sonhos e querem fazer o que pensam, querem transformar em realidade em negócios, iniciativas, querem melhorar, querem correr atrás, querem ser melhores. E aí, se vocês começarem a pensar, poxa, vamos imaginar em 700 empresas, Rodolfos que sonham, que querem fazer, que querem movimentar. O potencial que isso tem é absurdo. É absurdo. Você vê 2.000 pessoas querendo mudar, impactar através do seu trabalho em um mesmo lugar, é absurdo. A energia que tem, você se move e você volta e quer trabalhar. E, bom, dessa escola, o que a gente aprende? Eu listei algumas competências que eu acho que eu acabei desenvolvendo através da SPM Júnior. Gerenciar pessoas. Hoje não tem uma escola, não existe um curso de gerente. É uma demanda absurda do mercado, o Marco pode confirmar. E você aprende muito a gerenciar pessoas. Hoje eu tenho 22 anos e eu tenho que gerenciar 20 pessoas, 25, dependendo do momento da empresa, de 20 anos que não recebem. Então é bem complicado você ter que motivar jovens a trabalharem de graça. Então acho que você desenvolve bastante essa competência. Criatividade, como eu falei, você lida diretamente com erro, com falha, com dificuldade, com tensão, com cobrança. Então você tem que ser criativo para você conseguir inovar. E a gente é criativo em vários momentos na empresa Junioria. Eu gosto bastante de exercer essa criatividade. Automotivação, como eu falei, a gente erra bastante. E nesse processo de automotivação e de erro, a gente cresce muito. O crescimento pessoal é absurdo na empresa Júnior. E você conseguir se automotivar depois de um erro, depois de decepcionar talvez 15 pessoas, além de não receber e conseguir erguer a cabeça, pegar tudo, recolher tudo lá e falar, não, vou continuar fazendo isso porque eu quero ver acontecer. Você amadurece muito nesse processo. Network, você faz um network muito bom e você aprende a trabalhar em rede, ter consciência em rede. Exemplo disso foi um evento que a gente realizou há algumas semanas atrás, em que ele foi todo de graça. A gente só teve que pagar o material de produção do evento de papelaria, da comunicação mesmo, porque o resto, palestrante, coffee break, tudo de graça, tudo usando a rede, tudo usando as pessoas que a gente conhece. E capacidade de comunicação. A gente tem que vender nossos sonhos, a gente tem que vender nossas ideias, a gente tem que vender muita coisa, então a gente acaba desenvolvendo bastante essa habilidade de se comunicar e falar com os outros. E a gente se torna mais
competente, se torna mais capacitado para gerar isso aí, impacto. E hoje eu acredito que o MEG, o Movimento de Empresas Juniores, ele tem um potencial muito forte de impactar a sociedade. Eu, particularmente, vejo o empreendedorismo como a saída para o Estado, para o país se desenvolver. Hoje o empreendedorismo já é muito praticado aqui no Brasil. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, mas é um empreendedorismo praticado de uma maneira errada ainda. Para explicar, elucidar, o brasileiro ele empreende por necessidade. Ele não tem grana, ele não tem emprego, ele chega, tem uma ideia e consegue empreender. Ao contrário de em países desenvolvidos como os Estados Unidos, em que uma pessoa de 10 anos está lá, manda barraquinha para vender limonada e ganhar dinheiro. Então aqui a gente não se prepara para empreender. O resultado disso é que a maioria das empresas que surgem quebram com menos de 5 anos. Então, você tem uma geração que está se formando e capaz de construir, de mudar a realidade do país através de seus negócios. E nós, acredito eu, também já impactamos diretamente a sociedade a partir do momento que a gente presta consultorias a um preço mais acessível e acaba atingindo uma rede aí de micro e pequenos empreendedores no Estado, e se for pensar em todas as empresas juniores no país inteiro. Então, hoje eu compartilho com alguns outros amigos do MEG esse sonho de conseguir transformar a sociedade através do meu trabalho, através da empresa Júnior. E a partir desses insights, desses raciocínios, a gente desenvolveu, a gente chegou ao que a gente chama de sangue azul lá da SPM Júnior, que é, inclusive, como eu gostaria de fechar. Nós costumamos dizer que nós fazemos parte de uma nova geração de profissionais, que somos jovens inquietos em busca da mudança que queremos viver na sociedade. Nossa maior motivação é transformar sonhos em realidade através da criatividade e da inovação. Somos jovens empresários, somos os líderes de amanhã, nós somos a SPM Júnior. E eu espero que a SPM Júnior, na próxima apresentação, venha aqui falar de bastante impacto, de bastante transformação, que é o que eu acredito que a gente pode fazer e é o que melhor a gente pode deixar aí para a nossa sociedade. Aqui está o meu contato, obrigado pela atenção, beijo pelo horário de avançado aí. Beleza, Rodolfo. Bem, pessoal, então vamos abrir aí para algumas perguntas. Não sei se o pessoal está com os microfones aí a postos. Bem, eu vou começar então. Eu também sou um jovem empreendedor, né? Eu também, a Sagre, eu sou um dos sócios da Sagre. A Sagre foi criada já em finalzinho de 2005. E em alguns anos, em 2006 para 2007, a gente conquistou o nosso primeiro importante cliente, que foi a Biruta Mídias Mirabolantes. E desde então a gente tem tido uma história bem legal, de um relativo sucesso. Considero sucesso ter um evento como esse aqui hoje, ter clientes e parceiros como os que estão aqui. E de lá para cá a gente viu muita coisa acontecer. O mercado de lei e incentivo à cultura, que é o nosso foco, né, o que a gente mais atua, se desenvolveu muito, se profissionalizou. Era uma coisa que a gente apostava na época. A gente entrou no mercado para isso, trabalhar de forma profissional no mercado que ainda estava crescendo muito. E a gente acompanhou o crescimento da Biruta, muito do que o Matheus falou ali aconteceu de forma bem mais dramática do que ele mostrou ali. E tem acontecido com a Sagre, e eu sei que está acontecendo com a Motiva também. Eu tenho o prazer de estar acompanhando aí o crescimento. E a SPM Júnior também, desde 2011 a gente está com o seminário aqui, mas lá em 2008, na época a diretoria da SPM Júnior, o Rodolfo ainda não fazia parte, procurou a Sagre no intuito de incentivar projetos deles, né? Então, eles têm 2 grandes eventos anuais aqui, e a gente, lá em 2008, a gente já tinha cabeças pensantes dentro da SPM Júnior, jovens empreendedores já na época, que sabiam da importância de ter um projeto na lei de incentivo, de como facilita patrocínios e tal. Então, eu acho que a gente está aqui unindo pessoas, a gente está aqui formando um network, um contato muito importante. Indico todo mundo para trabalhar entre si aqui, porque eu gosto e admiro muito o trabalho de todos. Bem, temos alguma pergunta? Vou fazer uma então. Marcelo, eu sei que você e os seus sócios são amigos há algum tempo. Eu também, quando você abre uma empresa do zero, né,
às vezes você tem que contar muito com essa questão de você ter um amigo, de outro amigo, e um ajuda o outro, e não sei o quê. Como é que você vê hoje, assim, no trabalho de vocês, a relação interpessoal? Você falou também que os primeiros clientes foram amigos. Como é que você vê e jovens empreendedores também? Fala um pouquinho para a gente desses primeiros clientes, como é que está sendo essa experiência? Assim, antes de mais nada, antes de nós três sermos amigos, a gente já tinha trabalhado junto em freelas, já conhecia um pouco do trabalho do outro e sabia que eram habilidades complementares, né? Então, eu acho que isso foi um grande diferencial, saber que um completava o outro, que apesar dos três terem a mesma formação, os três são muito diferentes, falam diferente, pensam diferentes. Então, isso sempre agregava muito no nosso trabalho, deixava o trabalho extremamente melhor. E acho que isso foi um grande diferencial. Assim, eu já tinha trabalhado com o Ivan em freelas desde a época de faculdade, o Dante eu já conhecia o trabalho dele, e os dois já tinham trabalhado juntos em outro escritório. Então, chegou um momento que a gente viu essa oportunidade de poder trabalhar juntos. Eles dois já tinham saído do lugar que eles estavam, e eu estava querendo sair, já não estava tão satisfeito na agência que eu trabalhava, e a gente aproveitou justamente essas habilidades complementares, né, justamente para poder botar em prática um projeto que a gente sempre falou, sempre jogou no alto, e só que nunca levou adiante. E graças a Deus, assim, não foi uma coisa de uma hora para outra, a gente pensou muito, foram brainstorms diários, e uma elaboração de um plano de negócios. Não foi um plano de negócio tão detalhado, porque a gente não tinha esse conhecimento. Hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento para tocar esse plano de negócios, que tá sendo melhorado a cada dia, né? Esse primeiro ano aí foi de aprendizado total. Foram muitos acertos, mas muitos erros também. Então, acho que isso tudo está engrandecendo no nosso trabalho, deixando o nosso trabalho cada dia melhor. E essa questão da amizade, do relacionamento interpessoal, eu considero assim, obviamente, como a gente pensa muito diferente, sempre tem são discussões, né, mas discussões boas, e que ficam dentro do escritório. Isso nada a gente deixa passar para fora do escritório, né, os três são amigos e sempre vão continuar amigos, e são sempre experiências novas, né, sempre das discussões saem coisas boas. Né. E quanto aos clientes, os primeiros, graças a Deus, foram amigos próximos, inclusive meu e seu, né, e que também têm esse espírito empreendedor, também já estavam no mercado, já tinham conhecimento do mercado, já trabalhavam há muito tempo na área, e são excelentes profissionais, e tocaram o barco junto com a gente, e a gente deu total apoio no início. Obviamente foram projetos bem, assim, com um valor de custo bem inferior ao que a gente cobra hoje em dia, mas que eles estavam no mesmo momento que a gente, né? Estava num momento semelhante de botar a cara, de tentar, porque eu acho que assim, a gente está a época de errar é agora. Não vai deixar para errar quando tiver 40, 45 anos, 50. Se é para errar, vamos tentar errar agora. Vamos consertar os erros. Né? Então, acho que foi bem assim mesmo. Foi no risco. Né? Acho que todo negócio, quando inicia, tem risco. A gente assumiu o risco e, graças a Deus, esse ano a gente teve sucesso. Espero que cada vez mais. Assim. Legal. Eu queria fazer uma pergunta para o Matheus também agora, por favor. Eu tive outro dia prazer de estar lá na Experimental, né? E o pessoal da Saliva veio conversar comigo. Hoje eu sou mentor da Experimental, né? Até um orgulho para mim. E aí ele fez uma pergunta que contei um pouco da minha história também de empreendedorismo. E ele falou assim, Marco, qual foi o momento da empresa, o momento que ferrou tudo? Você falou assim, não dá mais. Ele perguntou, a Sagre teve esse momento? E teve, mais de um, né? Eu falei para ele isso, falei, você quer curtir 1, 2 ou 10? Aí ele falou, não, um só. Eu contei 2. E eu queria saber do Matheus, especial, porque tem uma empresa consolidada, tá pelo Brasil, está indo para o exterior, tem 70 funcionários, hoje está na aceleradora, tem uma experiência muito relevante para todo mundo aqui. Eu queria saber, primeiro, se a Biruta teve esse momento, a Biruta, e queria também que você aproveitasse e falasse um pouquinho mais da Experimental, assim, de como é que funciona, de como é que vocês estão hoje. Queria esses 2 pontos, por favor. Se teve um momento
que você falou não dá mais, ou vocês falaram, para não usar a expressão, né, da palavra, e falasse um pouquinho mais da Experimental. Nunca teve não, hein? Gente, a Biruta até em 2007, com 4 anos de mercado, a gente fazia conta de sobrevivência por semana. Então, temos dinheiro para mais uma semana. Então, isso a gente já com quase 5 milhões de faturamento, e a gente vivenciava isso. E é engraçado que, nessa época, que 2007 para 2008 foi o grande divisor nosso, que a gente estávamos no nosso limite também de saúde mental e física, que a gente conseguiu sair disso. Mas, por exemplo, 2007 foi um ano que a gente cresceu muito, a gente saiu de um faturamento, sei lá, de 2 milhões para quase 5 milhões, e a gente quase quebrou a empresa. Muito por conta de, seja conhecimento, seja falta de dinheiro. O Luiz falou hoje muito isso daqui hoje também. Banco não oferece financiamento de forma fácil para empresas de economia criativa, porque a gente não tem um produto para dar em garantia. Então, até esse período era isso. Era uma rotina constante da gente achar que todo dia a gente estava quebrado. Então, acho que é uma questão que hoje eu tento passar muito essa experiência para todos os empreendedores. Quando eu vejo algum problema, eu já falo, tem um cheiro aqui, porque eu já vivi muito isso, e eu sei também o quanto isso é desgastante, seja para quem está na operação, seja para quem é sócio, seja para os próprios fornecedores. O Marlon, o Marco viveu muito isso, né? Quantos atrasos. Mas o importante é que, a gente sempre teve uma posição muito serena de saber, olha, se hoje a gente não tem grana, a gente vai pagar daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês. Lidar disso de forma diária. Aí vocês começaram a fazer projetos incentivados com a Sagre, aí a empresa começou a voar, foi isso? Também ajudou, o Marco também e a Sagre são grandes parceiros nossos. Todos os projetos incentivados que a Biruta realiza, são eles aí que estão à frente disso. E, sem dúvida, também foi um grande trampolim para o nosso crescimento. Ali, vamos abrir. Eu sei que você vai falar da Experimental, mas deixa eu abrir ali. Deixa só ele te dar o microfone que está gravando ali, senão ninguém vai ouvir no vídeo. Alô. Eu fiquei agora um pouco na dúvida. Antes eu estava conseguindo dividir mais ou menos a função de vocês quatro. Né? Eu sou empreendedor, eu me apresentei ontem, sou luthier, construtor de violões. Então estou tentando de todas as maneiras possíveis também alavancar o meu negócio. O mesmo esquema de constantemente fazendo contas e mantendo a coisa caminhando, porque realmente eu gosto muito, não imagino nenhum outro ofício. Bem, e eu estava me organizando mentalmente, pensando, bom, primeiro eu tenho que buscar o capital, a captação do incentivo fiscal, para conseguir, com esse incentivo fiscal, alavancar meu negócio de alguma maneira, né, com alguma propondo algum retorno para a sociedade, promovendo algum tipo de evento cultural, ou então formação cultural, profissionalizante de outros aprendizes de luteria. E, de repente, agora pensei que talvez eu deveria primeiro procurar um fomentador, um instrutor, me foge agora o termo, mas a Biruta, né, para primeiro gerar uma ideia e né, construir uma estratégia de ataque para o mercado, para depois buscar captação. Eu queria saber o que vocês aconselham uma pessoa nesse caso, como o meu, que, por exemplo, eu coloquei essa dúvida ontem para o secretário,
que a gente tem, o meu ofício, ele é citado raríssimas vezes, e ele é citado sobre vários viés, né, vários perfis. Sou considerado artista, sou considerado artesão, eu sou considerado marceneiro. Os bancos, a gente enfrenta essa dificuldade, que eles não oferecem empréstimo, ao mesmo tempo que a Caixa Econômica te dá a opção de um empréstimo para um microempreendedor, e você vai lá pegar um empréstimo, ele joga, você dá os seus dados, a moça te avalia como um grande candidato a conseguir aquele empréstimo, joga no sistema, o sistema não te aceita, mas você entra no Internet Banking, e através do Internet Banking você consegue um empréstimo no CDC com os juros 3 vezes maior. Para os juros 3 vezes maior, o sistema te libera o empréstimo. Mas para o microempreendedor, mesmo agora com a política da Dilma e etc. e tal, não rola. Eu acho que a pessoa adequada, Matheus, quer falar um pouquinho aí? Acho que podia falar um pouco também assim, como que funciona esse mecanismo de... Eu acho o seguinte, para uma atividade como a sua, como várias outras da economia criativa, que a gente, como o Newton falou ontem, não tem tanta atratividade para o mercado de patrocínios, ou você montar uma escola, etc., para o mercado tradicional de patrocínios, né? A gente vê muitos outros caminhos. Pode ser uma aceleradora, como é o caso da Experimental, não é o caso da Biruta. A Biruta é uma agência, outra coisa. A Experimental analisa ideias de projetos criativos, de economia criativa, e vê a possibilidade, se estiver adequado com o que eles planejam, de entrar, investir no teu negócio e ajudar ele a se tornar um negócio rentável. A Experimental pode ser um bom caminho para você. O processo seletivo ainda está aberto. Não, acabou de fechar. Mas é uma aceleradora, é um tipo de empresa que pode te ajudar. No caso da Lei de Incentivo à Cultura, como eu falei, se você depender do mecenato, né, do mecenas, do patrocinador, eu vou incentivar o seu projeto porque você tem um incentivo fiscal. Você vai estar disputando com outras pessoas, como a própria Biruta, que tem projetos mirabolantes, gigantes, ou não tão grandes assim, mas que tem uma repercussão muito grande. E como o Newton falou ontem aqui, o incentivo é o mesmo, para o Circo de Soleil e para o circo do Zezinho da esquina. Então, se o cara tem um projeto daquele porte, que ele tem o mesmo incentivo que o seu, ele provavelmente vai para o que vai dar maior visibilidade. Como o Newton falou, para o patrocinador te mandar lá para fora, ou para você fazer um curso, que a marca dele está dentro de uma escola, com 30 alunos, ou 20, 15 alunos, é muito mais difícil do que ele fazer uma exposição, alguma coisa na rua, alguma coisa para fora. Então, eu acho que um bom caminho, a lei de incentivo é um bom caminho, pode facilitar, mas um bom caminho são os editais. O Newton falou um pouquinho ontem disso aqui. A Secretaria Estadual de Cultura lançou editais, né, cada superintendência, no seu caso deve ser a Superintendência das Artes, tem editais para microprojetos, para formação profissional, para eventos, para audiovisual, para jogos eletrônicos, com premiações. Então, você vai escrever o seu projeto do jeito que eles orientam, no prazo que eles pedem, com os documentos que eles pedem. Vai ter uma comissão especialista, vai analisar aquilo, vai pontuar todo mundo. E os melhores classificados são premiados. Você executa aquele orçamento que você apresentou, faz a prestação de contas, etc. Então, acho que o edital, que você pode procurar na Secretaria Estadual de Cultura e no Ministério da Cultura, os editais, acho que são um bom caminho. O Newton falou ontem também, o Ministério tem linhas de financiamento, por exemplo, só de passagens aéreas. Todo mês sai a lista de artistas, produtores culturais, mais artistas, que são grupos de teatro, que são contemplados com passagens aéreas para o exterior, para participar de congressos, participar de cursos, de apresentações. Então, é um bom caminho. Acho que a gente tem que procurar. Marco, eu queria fazer uma colocação aqui. Rapidinho. Vamos lá, Rodolfo. Não, falando um pouco da minha experiência de consultoria, eu acho que também existem outros caminhos para você, além de procurar incentivo em editais, como o Marco falou. Acho que não é o lugar aqui para eu chegar e falar tudo. No final do evento, você pega o meu cartão, coloca de portas abertas da SPM Júnior, para você chegar lá e sentar e conversar
E a gente troca uma ideia e vê se a gente pode, no mínimo, iluminar você para diferentes caminhos. Mas já adiantando, existe também plataformas de crowdfunding. Dependendo do seu projeto, você pode, por exemplo, a benfeitoria que não cobra, se não podia fazer publicidade, ferrou, mas que não cobra nenhuma comissão. Então, se o seu projeto realmente for interessante, você conseguir formatar ele de maneira que faça com que as pessoas se interessem e realmente investam, você consegue, se 1000 pessoas te derem R$1, você tem R$1.000. Então, existem outras formas que não essas, que às vezes são muito burocráticas e que dificultam o trabalho de alguém que você, como você, que só quer fazer o teu violão, que é o que tu ama. Então, passa lá, a gente conversa e vê se a gente consegue um caminho mais fácil, não sei. Legal, isso aí. Só complementando o Marco, hoje a gente também tem a FAPERJ, tá? Que é uma financiadora do Estado que está ajudando muito microempreendedores. Agora, entrando um pouco na experimental, a gente está de olho em potenciais empreendedores como você também, que pode ter negócio de sucesso. Tá? Como que a gente faz isso? Nós estávamos com o processo seletivo em aberto, né, até domingo, mas isso não quer dizer que a gente não pode marcar um papo, uma reunião para conhecer melhor você e o seu negócio. E o nosso objetivo é enxergar potenciais empreendedores para que a gente possa orientá-los como fazer que o seu negócio se desenvolva, como através de um talento, até que deve ser seu caso, te oferecer alguma visão de empreendedorismo, oferecer uma visão de business para que aquilo torne-se viável como negócio e você possa ganhar dinheiro com aquilo. Esse é o grande objetivo nosso. Aí, mais alguma pergunta? Léo? Eu queria falar com o Matheus, que ele já tem um pouco mais de experiência aí. A gente viu aqui no seminário falando muito sobre patrocínio, mas do lado do patrocinador. Eu queria que você falasse um pouco da experiência como empreendedor, porque não adianta você ter uma boa ideia e não ter ninguém que banque aquela sua ideia. Eu queria saber como é que é esse momento de você apresentar para o patrocinador e contar um pouco aí sobre essa experiência. Bom, são muitos, só para terem uma ideia, acho que a Biruta, em toda a história dela, em projetos incentivados, ela trabalhou com 10 projetos, 15 projetos no máximo. Então, assim, o desafio é muito grande. Você tem que... Qual é a grande sentimento que a gente tem hoje? A Petrobras tem, como a gente viu ontem, 112 milhões de reais para investir. Então eu vou apresentar meu projeto para a Petrobras, ela vai colocar dinheiro, entendeu? Ela pode estar sobrando o dinheiro dela, que ela não vai colocar em alguma coisa que ela não tenha interesse, que não esteja ligado com alguma área que esteja envolvida naquele projeto, em o que seja. Então, assim, a realidade é muito mais difícil do que a gente imagina. Para a gente conseguir emplacar um projeto, a gente leva aí pelo menos 1 ano de muito trabalho. Até, como o Marco falou, a gente somos parceiros praticamente desde o início da Sagre, porque na época também a gente não tinha dinheiro para pagar o incentivo dos projetos. Então a gente falava, pô, faz no risco, mas se a gente um dia conseguir financiamento, patrocínio, pô, a gente lhe paga. Então, acho que isso também nos ajudou muito. Eu vejo que, até mesmo como experimental, qual é o grande diferencial nosso para fazer com que a gente seja um grande polo de economia criativa? É buscar fazer com que as pessoas estejam próximas, que a Experimental seja parceira da Sagre, que sejamos parceiros todos aqui. Acho que muitas pessoas que estão envolvidas aqui, porque o conhecimento vai fluir, e eu acho que a relação de parceria, a relação de amizade, como foi falado aqui também, mas em relação a sócios, contribui muito para que esse ambiente floresça e se desenvolva cada vez mais. Agora, em relação a patrocínio, é muito difícil. Infelizmente, é meio perverso esse mercado nosso, onde o grande patrocinador tem muito mais facilidade do que o pequeno. Porque vocês, desde o início, fizeram grandes projetos, né? E grandes projetos sempre têm um grande patrocinador. E aí é difícil você saber como chegar até ele, entendeu? Como vender essa ideia.
esse momento de você apresentar o projeto, do cara dar o ok e falar, não, vai rolar, não sei o quê. É esse momento que eu não tenho ainda muito claro na minha cabeça e eu queria saber mais um pouco. Cara, sola de sapato. Não tem outra forma. Hoje, pela experimental, a gente sabe que pode ajudar nisso. Por quê? Já temos contato de muitos clientes. Então, a gente vai chegar, pô, pode nos ouvir? Será que a gente pode apresentar isso agora? Para uma pessoa que está começando o seu negócio, é muito difícil. Então, é sola de sapato mesmo, tentativas e tentativas até conseguir ser ouvido. Não tem outra forma. Pelo menos é a minha interpretação. Eu posso estar enganado. Acho que é por aí. Mais alguma pergunta aí, gente? Vou fazer só mais uma para encerrar, então. Infelizmente, já está chegando ao final. Rodolfo, queria que você falasse para a gente, você falou bastante da Júnior e tudo. Queria que você falasse aqui no ambiente da faculdade, né, que é onde também florescem muitas ideias. A SPM é referência nacional, propaganda, marketing. Queria que você falasse um pouco aí como é que está a SPM e a SPM Júnior, que são coisas distintas. Eu me lembro que há mais tempo, eu acho que, posso estar enganado, não sei se tinha um apoio maior da faculdade para vocês. Queria entender como é que é a relação da empresa Júnior com a reitoria ou com a diretoria da faculdade. Como é que funciona na SPM isso? Isso é um ponto bem delicado, né? É bem complicado. Não quero te botar em saia justa, não. Tá? Não, é mais fácil colocar SPM em saia justa do que a SPM Júnior. Bom, já está respondida. Não, basicamente a SPM a gente não tem a reclamar em relação à estrutura. Principalmente se você for olhar, como eu estava conversando ontem mesmo com a Maíra, em comparação com outras empresas juniores de outras faculdades, principalmente as públicas. Nós temos uma sala aqui com computadores novos, com ar-condicionado, com 2 telefones. Quanto a isso, a gente não tem o que reclamar. Mas o que a gente sente falta, às vezes, é de uma proximidade maior para reconhecer mesmo o valor que o aluno da SPM Júnior tem perante a faculdade. Porque a gente carrega o nome da faculdade e o aluno é uma vitrine, não deixa de ser. Por exemplo, hoje eles têm um aluno da SPM falando num evento da Sagre e nenhum diretor, ninguém tem noção. Relacionamento, mas a gente tem tido bastantes iniciativas junto à faculdade. A gente também não vou falar que é horrível. A gente tem a liberdade de utilizar esse espaço aqui de auditório, tem a possibilidade de contar com alguns contatos. Então, o relacionamento ele existe, ele é superficial, mas está longe de ser como eu gostaria. Mas a gente sempre vem buscando novas formas, porque eu acho que a SPM tem muito a tirar da SPM Júnior. E falando até de empreendedorismo, a gente tem jovens aqui que pensam de maneira diferente na faculdade, que podem gerar negócios para uma experimental, que podem ser novas birutas e que podem movimentar aí a economia do país. Então, tem muita coisa para se tirar, mas vamos ver. Espero que daqui a uns 4 meses tenha bastante notícia para você ter noção de que... Porque eu acho que as empresas júnior precisam dessa mentoria, como é feita na experimental, desse acompanhamento mais próximo. E, salvo engano, há anos atrás aconteceu uma coisa mais parecida. Vamos lá, temos uma pergunta ali. Na verdade, eu queria só fazer uma colocação aqui. São 2 questões só para a gente fechar. Uma foi que vocês perguntaram aí o que precisa, né, para conseguir chegar até as fontes de recurso e tudo. Então, assim, bater muita sola de sapato, sim. Mas, principalmente, é você demonstrar muito comprometimento com o que você está fazendo e com a qualidade do produto que você está oferecendo. E eu posso falar isso porque eu sou uma das pessoas que avaliam projetos. Então, hoje, estou numa área de relacionamento de um grande grupo empresarial, do grupo EBX. Estou aqui até essa hora ouvindo vocês falando, que são exatamente as propostas de vocês que chegam na minha mão para eu poder avaliar. Então, assim, quando a gente percebe o brilho no olho, o comprometimento, a qualidade do produto que vocês estão propondo entregar para a gente, isso é o diferencial. Nesse momento, eu estou avaliando um projeto de economia criativa, que me foi apresentado, que eu sei que hoje, dentro do grupo, ele ainda não tem muito espaço, mas eu estou cavando isso dentro do grupo
Porque a pessoa que apresentou a proposta me falou com tanta propriedade, com tanto comprometimento, que eu, pessoalmente, me comprometi a levar esse projeto à frente. Isso é uma coisa. E a outra, eu queria te dar parabéns, Rodolfo, de ver que hoje, né, 18 anos depois do movimento Empresa Júnior ter começado, e eu fui uma das pessoas que comecei isso, há 18 anos atrás, a Firjan e o Sebrae convidaram a gente para poder alavancar esse movimento. Eram 3 empresas júnior, PUC, o FRJ e o UF. Um ano depois, a gente alavancou para 55. No segundo ano, já estava em 88. E eu, sinceramente, fico muito feliz de saber que hoje são mais de 700 empresas. E que hoje, na verdade, eu já tive do seu lado. Hoje eu estou do lado de cá. E aí, assim, o que eu puder fazer para ajudar vocês a alavancarem ainda mais esse processo, eu estou à disposição de vocês. Que maravilha. Você tem cartão aí? Que maravilha a gente ver aqui um evento como esse, né? Obrigado pela sua presença. Poxa, você ficou escondidinho aí até agora, né? Tá certo, é. E foi falado aqui, você não teve presente, acho, na palestra da outra segunda-feira, falou-se muito de patrocínio, muito de patrocinador, e, e a plateia, o público, ele tem esse interesse, ele tem esse... Quem é o meu patrocinador? O patrocinador está tão longe. E falou-se aqui de uma forma tão corriqueira, patrocinador, patrocinador, e a gente sabe que não é assim. Foi o que o Matheus falou, patrocinador, a gente precisa chegar lá. A Biruta, que é uma grande empresa, tem dificuldade de captação de recursos. Os projetos são lindos e maravilhosos, mas eles não saem do dia para a noite, pelo contrário. Tem projetos que a Biruta criou, que caminhamos e não aconteceram. Demanda um investimento, um relacionamento, um network, mas a questão do brilho nos olhos, sem dúvida, facilita muito a venda. E o momento que o Léo perguntou ali, o momento do ok, os seus olhos enchem também, e não é só de brilho, né? Eu acho também que, só colocando, me metendo, eu falo muito, tá, gente? Desculpa. É interessante também que você estude quem é o patrocinador. Porque o que acontece muito, eu vejo isso até pela experiência lá na empresa, porque as pessoas não tiram para tudo quanto é lado, né? E é muito importante, se você está vendendo um produto, qual o benefício que você vai proporcionar a esse patrocinador e qual o benefício que esse patrocinador vai agregar ao seu evento. Então é interessante ver realmente se esse patrocinador vale a pena e deixar claro, estudar o que você vai deixar de benefício para ele. Que não importa se ele for grande e você for pequeno, mas se você tiver um benefício claro, um produto muito bom, eu duvido que ele vai falar um não para você com certeza. É isso aí. Acho que patrocínio é muito mais alinhamento do que dinheiro em si, né? Pessoal, porque essa é a visão errada que temos, né? É dinheiro incentivado, então, teoricamente, o patrocinador não está colocando nada, ou 20%, 40%, dependendo da lei, então vai ser moleza. Então, acho que é muito isso também, entendeu? Você buscar o melhor projeto, você vender com o maior brilho nos olhos possível, entender tudo daquilo que você está oferecendo e também estudar o patrocinador. Como eu falei, a Petrobras não vai colocar dinheiro em qualquer um do projeto. Sobra dinheiro. A gente tem diversos casos de clientes que a gente sabe que está sobrando dinheiro, mas se não é do interesse dele, ele não vai colocar. Então, e ontem também eu vi isso, eu não tinha dimensão desse número. O Ministério avalia mais de 8 mil projetos e aprova 3 mil projetos. Então, é uma gama muito grande aí também de coisas que muitas vezes, vou fazer um projeto para ver o que acontece. Não, você tem que ter base, você tem que ter fundamento para fazer isso acontecer. Não é simples. Mais perguntas, gente? Bem, querem fazer considerações finais? Marcelo? Bem, senhores, a gente vai encerrar aqui o Seminário Cultural Carioca. Foram 4 dias aí de palestras e debates. Recebemos nomes importantes do mercado. Mais importante, acho que a gente gerou experiência, gerou a troca. O seminário, desde o ano passado, a gente tem que ter esse momento do debate, que a gente tenta estimular. A gente não faz um evento só de palestras, uma pessoa falando, outras ouvindo, não é a ideia. A ideia é sempre ter uma troca. O nosso site está no ar desde o ano passado e vai continuar. A gente, agora com as redes sociais, em especial com o Facebook, a gente está tendo contato com alguns de vocês que
que tem mandado e-mails, tem pedido as apresentações, tem conversado, tem conhecido um pouco do nosso trabalho. E agora acho que a porta está aberta para conhecer o trabalho de cada um aqui e entre si também. A ideia é a gente tornar o seminário um fórum mais permanente de debate. E até o ano que vem, então, pessoal. Obrigado mais uma vez. Primeiramente, é uma grande honra para mim estar presente aqui hoje. Eu acho que esse seminário ele agrega muito conhecimento para o público em geral, para palestrantes. E eu acho que o mais importante disso tudo é fomentar essas iniciativas que a gente viu hoje, seja sobre economia criativa, seja sobre leis de incentivo, para que cada vez mais esse mercado se desenvolva, para que a gente esteja mais preparado para ter uma relação com os nossos clientes, uma relação com os nossos parceiros. Então, eu sei que hoje eu saio daqui com um afinco muito maior e com um aprendizado também bastante valioso de tudo que eu vi aqui hoje e ontem também.